Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje vamos chegar à nossa 8ª aula sobre esse curso do Fruto do Espírito. Se você está chegando direto nessa aula, pode assistir ela, mas eu recomendo ir aqui nesse cardzinho, clica ali e começa assistindo a primeira aula. É uma sequência de aulas falando sobre o fruto do Espírito. Eu tenho certeza que vai edificar, fortalecer a sua vida. Se você já está na sequência, continue vendo, porque hoje nós vamos falar sobre este tema que é muito importante. Fidelidade. Nos dias atuais, importa antes de tudo o mais que demonstre fidelidade diária e firme. Dietrich Bonhoeffer. No nosso convívio familiar, no nosso convívio com amigos, a fidelidade ela é indispensável para que os nossos relacionamentos possam ser relacionamentos maduros, sadios, para que possam ser relacionamentos que nos alegrem e fortaleçam a nossa vida. A fidelidade ela é indispensável para a nossa vida, para uma vida de alegria, de sucesso. Mas o que é a fidelidade? Vamos dar uma olhadinha no que o Diário da Língua Portuguesa diz? Fidelidade é alguém digno de fé e confiança, leal, honrado, alguém que assume o compromisso e se mantém comprometido com ele, custe o que custar. Então, queridos, fidelidade é um termo que vem da palavra fé. E a palavra fé, ela tem o mesmo sentido de confiar, ou seja, fidelidade, o atributo da fidelidade na minha vida faz com que eu me torne uma pessoa confiável, tanto para Deus quanto para as outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Elas nos enxergam como pessoas confiáveis, como pessoas com quem elas podem contar e sabem que seremos dignos da confiança que elas nos entregam. Uma pessoa que vive com Cristo Jesus e começa a buscar a presença do Espírito em sua vida, é uma pessoa que vai ter a fidelidade aumentando, a prática da fidelidade aumentando. Se uma pessoa anda com Cristo e ela não é fiel, tem alguma coisa errada, né? Provavelmente ela não tenha se entregue completamente ao Senhor ou não deixe o Senhor transformar a sua vida. Porque uma pessoa que anda com Cristo, ela passa a ter dentro de si esse atributo da fidelidade. Então, o que é a fidelidade? Fidelidade é viver de uma maneira ética. Aquilo que a gente prega, a gente faz. Isso é fidelidade. As suas atitudes, os seus relacionamentos, eles passam a estar de acordo com a palavra de Deus. Quando você é fiel, é isso que se espera de uma pessoa que ande com Cristo, que seja fiel aos ensinos e aos preceitos do Senhor. Mas nós somos fiéis? Infelizmente a resposta é não, não naturalmente. Nós não nascemos com a natureza da fidelidade. Nós, como seres humanos, pelo contrário, nós nascemos com uma natureza egoísta, que só pensa em si mesmo, que não se preocupa com o próximo, que quer satisfazer as suas vontades. Por isso a fidelidade não é uma característica do ser humano. Olha o que nos diz aqui esse texto. Romanos 1, 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortes e de tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Caramba, a lista é grande, né? Mas parece que é uma leitura do ser humano. Talvez você diga, ei, eu não sou tudo isso. Pô, concordo contigo. Porque se uma pessoa for tudo isso, pelo amor de Deus, uma pessoa ser tudo isso em uma só pessoa, mas nós começamos a olhar, existem muitas atitudes dessas que às vezes nós cometemos. Nós olhamos isso do ser humano de modo geral, é uma leitura do ser humano. E por que o ser humano é assim? Porque ele nasce no pecado, longe de Deus, sem a capacidade de satisfazer a vontade de Deus, sem a capacidade de ser fiel, pelo contrário, de viver dessa maneira. E por que nós não somos fiéis?
Porque nós naturalmente assumimos diante de Deus uma postura de rebeldia, de ir contra Deus, de satisfazer a sua vontade e ir contra a vontade de Deus. E isso não é apenas algo que Paulo diz. Em Deuteronômio, lá no início da Bíblia, lá no início, nos primórdios da humanidade, já nos falava sobre essa realidade. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, está no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, escrito por Moisés, ou considerado um dos livros de Moisés. Olha o que diz lá, capítulo 9, versículo 24, rebelde fostes contra o Senhor desde o dia que eu vos conheci. Ou seja, a rebeldia, o desejo de ser rebelde perante o Senhor é algo que está no ser humano desde os primórdios. Logo depois da queda de Adão e Eva, o homem se tornou rebelde contra o Senhor. E por isso ele precisa resgatar e encontrar essa virtude da fidelidade. Martinho Lutero nos dizia isso: os homens carentes da virtude da fidelidade são desconfiados, intragáveis, impertinentes e presunçosos. Eles acreditam em ninguém, a não ser em si mesmo. Nada podem suportar, a ninguém cedem. Tudo que veem e ouvem acusam sem razão e o pervertem e se isolam de todos os que não são da sua laia. Martinho Lutero. Olha só, Martinho Lutero fazendo uma leitura também de pessoas que não conseguem viver a fidelidade. E vamos olhar assim e vamos dizer, de repente reconhecemos algumas pessoas, de repente um pouco nos reconhecemos assim. Então, quando nós nos vemos nessa situação, chegou o momento de entendermos a necessidade de também mudar as nossas posturas. Agora eu trago uma notícia boa para você. Apesar de nós sermos infiéis, Deus, Ele é fiel. 100% fiel. Não há qualquer sombra de infidelidade na natureza de Deus. Sim, olha o que dizia o próprio livro de Deuteronômio, agora no capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e é reto. Esse é o nosso Deus, nós temos um Deus fiel. Se nós somos infiéis, nós temos um Deus que não é infiel, nós temos um Deus que mantém a sua fidelidade para conosco, apesar da nossa infidelidade. Muitas vezes, queridos, nós nos confundimos com a fidelidade de Deus, porque nós falamos assim: eu vou orar para que Deus me dê um emprego, Ele é fiel. Eu vou orar para que Deus me cure, Ele é fiel. Eu vou orar para receber uma bênção, Deus é fiel. Eu vou orar, enfim, por vários motivos, e nós falamos: Deus vai cumprir, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir todos os meus pedidos. E nós corremos um grande risco de entender errado a fidelidade de Deus. Nós muitas vezes achamos que a fidelidade de Deus tem a ver com Ele satisfazer a minha vontade, os meus sonhos, os meus planos. Deixa eu te dizer, não. Deus, Ele é fiel, inclusive quando Ele diz não para você. Inclusive quando Ele diz: eu não vou te dar esse emprego. Inclusive quando Ele diz: eu não vou te curar dessa doença. Inclusive quando Ele te diz: eu não vou te dar essa bênção que você está tanto esperando e sonhando. E por que Ele vai fazer isso, Israel? Por que Ele não vai dar esse sonho que eu tenho? Por que Ele não vai realizar essa bênção? Porque nem sempre os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Nem sempre os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Assim como o céu é maior do que a terra, assim os pensamentos, os caminhos de Deus são maiores do que os meus pensamentos e os meus caminhos. E nós temos que entender isso. Se Deus tem um plano, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que deve nos dar. Então é isso que Ele vai executar. E muitas vezes não vai ser satisfazendo a minha vontade. Onde está isso? Isaías 55, 8 e 9. Leia lá depois e reflita. Aliás, para quem está fazendo aula comigo, eu vou deixar aqui uma atividade agora. A atividade extra dessa aula vai ser você pegar, abrir a sua Bíblia em Isaías 55, 8 e 9 e sublinhar esses dois versículos e depois me mandar foto desses versículos sublinhados, beleza? Essa é uma atividade extra para quem faz esse curso comigo, para quem é acompanhado por mim neste curso, ok? Você precisa entender que muitas vezes os planos de Deus são diferentes do nosso. Eu costumo dizer, assim como um pai para com o filho. Às vezes o filho pega e fala: pai, eu quero muito isso. Pai, eu não quero comer essa comida, eu não gosto de comer arroz e feijão.
quero só comer a carne e a sobremesa. E aí você pega e fala assim, não filho, você não vai ter sobremesa hoje porque hoje é dia de semana. E aí ele, pai, por favor, não. Pai, eu não quero feijão, então não, vai comer feijão e arroz. Né? Daí o filho fala, eu queria tanto suco. Né? Calma filho, o suco é só no final. E você fica nessa conversa. Por que você não faz a vontade do seu filho? Porque você sabe o que é melhor para ele. Você sabe a importância de comer arroz, feijão, carne e salada. Você sabe que não é muito bom dar sobremesa todo dia, dar refrigerante, dar suco, né, todo dia. Você sabe o que é melhor para o seu filho. Então você vai fazer aquilo que é o melhor para ele. Algumas vezes você vai ceder, você vai agradar ele. Algumas vezes o pedido dele você vai perceber que não, realmente eu acho que isso é o melhor para fazer para ele. Mas no geral você sabe o que é melhor. E Deus é assim. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. E Ele vai nos dar aquilo que é o melhor. Por isso Deus é fiel. Por quê? Porque mesmo no não, mesmo não fazendo as nossas vontades, Ele permanece sendo fiel, cuidando e guardando, e nós podemos confiar até no não de Deus. Podemos nos alegrar quando Ele diz sim. Claro, eu adoro ouvir o sim de Deus, mas eu também me alegro, confio e descanso quando Ele me diz não, porque eu sei que esse é o melhor de Deus para a minha vida e eu posso descansar. Por quê? Porque Ele é fiel. Agora eu queria falar uma última coisa para você. O ser humano, ele não é fiel por causa da sua rebeldia com Deus. E Deus, Ele permanece fiel conosco apesar da nossa rebeldia. Agora tem uma coisa boa para te dizer. Deus, Ele te presenteia com a fidelidade. Se nós não somos fiéis naturalmente, Deus nos dá essa virtude, esse presente de nos tornarmos fiéis assim como Ele é fiel. Olha que maravilha. Você não precisa se desanimar pensando, eu não sou fiel, o homem não pode ser fiel. Não, o homem pode ser, ele naturalmente ele não é, mas ele pode ser fiel. O homem que anda no caminho de Deus, que anda no Espírito Santo, que busca o Espírito Santo, recebe esse fruto, que é o fruto da fidelidade que o Senhor oferece para você. Olha só o que nos diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo que fostes chamado à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele nos chama a viver essa fidelidade em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pega as nossas vidas imperfeitas, infiéis, e nos traz para Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus, e no agir do Espírito Santo, que é o Deus em nosso meio, Ele faz com que nós venhamos a transformar a nossa essência natural de infidelidade a uma essência espiritual de fidelidade a Deus, fidelidade à Escritura e automaticamente fidelidade às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos amigos, aos nossos relacionamentos, a nossa vida em comunhão na igreja. Se nós olharmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é repleto de história de homens e mulheres de Deus que eram infiéis, que conheceram a Deus, conheceram a Jesus no Novo Testamento ou conheceram a Deus no Antigo Testamento, foram envoltos pelo Espírito de Deus e eles passaram então a viver uma vida de infidelidade para fidelidade. Um exemplo que nós vemos de uma pessoa que viveu essa fidelidade com Deus foi Jó. Se você não conhece Jó, depois leia a história dele. Jó era um homem muito rico, muito poderoso, que ele chegou um momento em que ele recebeu 3 notícias terríveis. Primeira notícia, perdeu todos os seus bens. Segunda notícia, seus filhos todos morreram numa tragédia. Terceira notícia, ele estava com uma doença que não tinha cura, não perdeu tudo de uma hora para outra. E o que acontece? A Bíblia diz que Jó não perdeu uma coisa, ele não perdeu a fidelidade. E chegou um momento então que a sua esposa, que também estava sofrendo, porque ela também perdeu dinheiro, ela também perdeu seus filhos, ela tinha saúde, mas agora o seu marido estava quase morrendo, estava praticamente dado como morto. Então ela chega no seu leito de morte e diz para Jó, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Então nessa hora Jó olhou para sua esposa e diz, mulher, você está agindo como uma louca. Ora, nós não recebemos o bem de Deus e ficamos alegres, por que nós também não vamos receber o mal? Ele não abriu mão da sua fidelidade com Deus. Ele sabia que aquilo que vinha de Deus, que a sua vida era de Deus e que ele podia confiar. E ele estava pronto para morrer em Deus. E o que acontece? Uma reviravolta. A sua saúde começa a melhorar e ele começa a prosperar de novo e ele tem novos filhos e a sua vida
começa um processo de restauração. E se ele tivesse morrido, Deus não teria sido fiel? Deus teria sido fiel. E Jó teria sido fiel. E ele teria morrido na fidelidade do Senhor e com o Senhor estaria vivendo. É claro, depois ele morreu. E com certeza esse homem tem que ter estado na presença de Deus, porque ele foi fiel. Que nós possamos aprender a isso. Aprender a viver a fidelidade de Deus e a confiar na fidelidade de Deus. E eu encerro com uma palavra para vocês que está lá no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Ser fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amém, meus queridos? Então, que Deus abençoe você. Sábado que vem sair uma nova aula, né? Dentro dessa nossa linha de estudos. Nós falamos hoje sobre a fidelidade e semana que vem vamos falar sobre a mansidão, né? Então esteja conectado. Você que faz o curso comigo, pega depois, me manda as atividades que eu lhe enviei por PDF, para que eu possa também estar observando. Se você não faz comigo, segue ali a orientação do seu mentor. Se você está sem nenhum mentor e quer esse material para poder também fazer um exercício e desenvolver ainda mais esse conhecimento, manda uma mensagem aqui embaixo que eu entro em contato contigo e lhe envio o PDF. Que Deus te abençoe e que Deus lhe fortaleça. Ainda peço para você, se não é inscrito, se inscreva no canal, que nós temos também outras mensagens para edificar a sua vida. Um forte abraço, até a próxima aula.